Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Salão de recepção do primeiro andar da empresa comercial Estrela Cadente. A loja da Estrela Cadente era diferente das lojas comuns. Como lidava com negócios entre cidades, possuía uma sala de recepção especializada no prédio. Além disso, havia uma área de vendas no primeiro andar, que oferecia diversos produtos como roupas, armas, equipamentos, poções, produtos de alquimia, pergaminhos mágicos e muito mais. Era como um supermercado no mundo real. Diferente do leilão, que cobrava taxas exorbitantes, os itens vendidos nas empresas comerciais eram mais baratos. Ganhar dinheiro no domínio de Deus não era fácil, então muitos jogadores preferiam vender diretamente em lojas, evitando perder 15% de lucro no leilão. Excelência, como posso ajudá-lo? A jovem recepcionista sorriu para Xifeng. Desejo me encontrar com o presidente Henry. Por favor, informe o que a senhora Charlin me enviou para falar com ele, disse Xifeng. Aguarde um momento. Notificarei o presidente imediatamente. A recepcionista pegou um cristal de comunicação multicolorido e transmitiu as informações de Xifeng. Alguns minutos depois. Senhor Hefeng, o presidente está esperando por você no escritório, no terceiro andar. Obrigado. Imediatamente, Xifeng seguiu para a escada em espiral. Ao chegar ao escritório presidencial, ele encontrou dois guardas de nível 150 na porta. Jogadores comuns não tinham permissão para entrar. No passado, muitos executivos de guildas haviam feito fila ali, tentando negociar o aluguel do primeiro andar da loja, mas nunca conseguiram sequer ver o presidente. No entanto, quando Xifeng se aproximou, os guardas abriram as portas de mogno para ele. Dentro do escritório luxuoso e espaçoso, um homem de 50 anos, com aparência elegante e digna, estava sentado em um sofá. Era o presidente Henry, um magnata financeiro conhecido em Cidade do Rio Branco. Excelência Hefeng, por favor, sente-se. Henry apontou para o sofá de couro de besta à sua frente. Presidente Henry, este é o contrato que a senhora Charlin me pediu para entregar. Xifeng sentou-se e retirou o contrato de sua bolsa. Não é necessário. Antes de sua chegada, Sua Alteza Charlin já me informou sobre você. Fiquei impressionado com suas realizações. Os jovens de hoje são realmente promissores, Henry elogiou. Agora que você está aqui, me sinto aliviado. Aliviado? Com o quê? Xifeng ficou confuso. O que Henry estava falando? E o que exatamente Charlin havia dito a ele? Oh! Sua Alteza não mencionou? Henry pareceu igualmente confuso. Este contrato foi estabelecido entre mim e ela. Se ela resolver o problema atual da Estrela Cadente, receberá 20% das ações da empresa e o pergaminho mágico de nível 4 obtido nas ruínas antigas. 20% das ações e um pergaminho de nível 4. A expressão de Xifeng congelou. Charlin era implacável. Ela o enviou para resolver o problema, mas ficaria com o pergaminho e parte da empresa? Exatamente. Já concordei com Sua Alteza. Se você resolver nossa situação, o pergaminho será seu, Henry confirmou. Pode me dizer que tipo de pergaminho é? Xifeng estava extremamente curioso. No passado, o pergaminho mais poderoso que ele vira era de nível 4. Se vendido, valeria no mínimo 500 moedas de ouro, ou até mais de 1000, se fosse excepcional. Mas raramente alguém vendia um item desses. É um pergaminho de teletransporte de nível 4. Com ele, pode-se ir a qualquer lugar instantaneamente. Foi feito com tecnologia de uma civilização antiga, impossível de replicar hoje. É o único no reino Estrela-Lua. Não tem preço, Henry falou com orgulho. Aquele pergaminho era seu tesouro mais valioso. Só oferecia porque a empresa estava em crise. Xifeng entendeu. Com o pergaminho, ele poderia ir direto ao Covil das Trevas, sem perder tempo procurando sua localização. Agora fazia sentido a confiança de Charlin. Presidente Henry, qual é exatamente o problema que devo resolver? Bandidos roubaram um carregamento valioso, causando grandes prejuízos. Para compensar, tivemos que pagar uma indenização, o que nos levou a esta crise. Se o problema persistir por mais um mês, a empresa falirá, Henry explicou calmamente. Então quer que eu elimine os bandidos e recupere a mercadoria? Seria o ideal. Que grupo de bandidos foi? O Esquadrão Escorpião Negro, da Serra da Nuvem Negra, liderado pelo Escorpião Negro, um guerreiro das sombras de nível 3, nível 180. Se você puder eliminá-lo e recuperar nossa mercadoria, ficarei extremamente grato. Ao ouvir Guerreiro das Sombras de nível 3, Xifeng quase caiu do sofá. Henry queria que ele enfrentasse um NPC de nível 3? Só quem não sabia o que era morte aceitaria isso. Mesmo com 2 anos, ele não conseguiria. Isso era uma piada. Ele pensou que a dificuldade da missão épica tinha diminuído, mas era exatamente o oposto. Vendo sua expressão, Henry continuou calmamente.
Se achar a tarefa difícil, há uma segunda opção. Foi por isso que Sua Alteza Charlin o enviou aqui. Xi Feng recuperou um pouco do choque. Na verdade, recuperar a mercadoria é impossível. A única saída é arrecadar 30.000 moedas de ouro em um mês. Sua Alteza elogiou suas habilidades comerciais. Se você assumir a gestão da Estrela Cadente, acredito que podemos alcançar esse objetivo. Xi Feng teve vontade de xingar. Por ganhar algumas moedas, agora era um prodígio dos negócios. Que piada sem graça! 30.000 moedas em um mês. E, na verdade, ele não tinha 30 dias, considerando o aparecimento do grande demônio, teria no máximo 20 dias. Atualmente, ele ganhava cerca de 100 moedas por dia. Em 10 dias, seriam 1.000, em 30, 3.000, apenas um décimo do necessário. Os jogadores ainda estavam no estágio inicial do jogo. Era impossível alguém ganhar tanto dinheiro assim. Se somasse os ganhos de todos os jogadores da região por uma semana, talvez chegasse a 30.000. Como ele faria isso sozinho? Melhor se tornar um bandido e roubar o dinheiro. Não, mesmo assim não daria. Antes que ele pudesse recusar, uma notificação do sistema apareceu. Missão épica fase 2, Projeto Evangelho aceita. Conteúdo: você se tornou o gerente da empresa comercial Estrela Cadente. Arrecade 30.000 moedas de ouro em um mês e resolva a crise da empresa. Recompensas desconhecidas. Nem sequer me dá escolha? Xi Feng riu amargamente ao ver a notificação do sistema. Ele não tinha o direito de recusar uma missão épica. Ele realmente não entendia como Extinguidor de Fantasias havia completado essa missão. Teoricamente, nem sacrificando todo o Santuário das Fantasias seria possível. 30.000 moedas de ouro equivaliam a 300 milhões de créditos na vida real, dava até para comprar uma grande empresa com esse dinheiro. Além disso, ganhar 30.000 moedas no domínio de Deus era muito mais difícil do que ganhar 300 milhões de créditos no mundo real. Claro, ele não tinha como ganhar 300 milhões na vida real agora. Se tivesse essa capacidade, nem estaria jogando. Mas o domínio de Deus oferecia mais perspectivas. Ganhar créditos aqui seria muito mais rápido. Excelência E Feng, a partir de agora, a Estrela Cadente está sob seu comando. Cumpriremos qualquer ordem sua. Além disso, gostaria de apresentar alguém. Se precisar de algo, basta avisá-la. Henry bateu palmas uma vez. Nesse momento, as portas do escritório se abriram, e uma jovem de cabelos loiros e olhos azuis entrou. Vestindo um vestido roxo elegante, ela tinha um rosto delicado e um sorriso tranquilo. Ana, a partir de hoje, Sua Excelência E Feng será o presidente interino da Estrela Cadente, e você será sua assistente. Não o decepcione, entendeu? Sim, presidente. Não decepcionarei Sua Excelência. Henry sorriu para Xi Feng. Agora, o destino da empresa está em suas mãos. Ana conhece bem a Estrela Cadente e é muito competente. Se tiver ordens, não hesite em delegá-las a ela. O sistema Soul, jogador ativou o sistema de administração de NPC. Acesse a interface para gerenciar seus subordinados. Vendo o sorriso de Henry e a beleza de Ana, Xi Feng quase sentiu suor frio escorrendo. Henry obviamente queria garantir que ele se esforçasse ao máximo, então ofereceu esse benefício. Tudo bem. Deixe a Estrela Cadente comigo, Xi Feng riu amargamente. Nunca imaginara que ganharia uma assistente bonita no jogo. Nem líderes de guilda tinham esse privilégio. Além disso, ele não precisava dar 30.000 moedas à empresa, apenas ajudá-la a ganhar esse valor. A dificuldade da missão havia diminuído bastante. Imediatamente, ele acessou a interface de administração de NPC. Ana, assistente de E Feng. Gênero, feminino. Idade, 20. Lealdade, 50. Charme, 86. Físico, 60. Sabedoria, 91. Nível, 50. HP, 10.000. A sabedoria dela é tão alta. Ele ficou chocado. No domínio de Deus, a sabedoria determinava o potencial de um NPC. Normalmente, NPC não ultrapassavam 50 pontos. Com 60, já tinham status extraordinários. Com 70, geralmente eram magos de nível 2. Já 90 pontos eram para personagens como Charlin, uma oficial divina de nível 3. Mas Ana era ainda mais impressionante. Ela não tinha classe e já tinha 91 de sabedoria. Se alcançasse nível 3, ultrapassaria 100 pontos. A diferença de 10 pontos era enorme nesse nível. Um NPC com 100 de sabedoria equivaleria ao magistrado Weissman de Cidade do Rio Branco, um mago de nível 4. Com uma subordinada tão poderosa, o ânimo de Xi Feng melhorou. 30.000 moedas eram uma fortuna, mas se ele usasse a influência da Estrela Cadente, havia esperança. Se ele já ganhava 100 moedas por dia sozinho, com a empresa, conseguiria muito mais.
Afinal, a Estrela Cadente tinha lojas em 8 cidades, todas em áreas comerciais privilegiadas. A população total dessas cidades ultrapassava 5 milhões de jogadores. Com tantos clientes, ganhar dinheiro seria mais fácil. Pensando nisso, Shifeng teve uma ideia. Há tempos, ele queria abrir uma loja na cidade, mas não tinha reputação ou dinheiro suficientes. A loja mais barata exigia 500 pontos de reputação e de 1.000 a 5.000 moedas. O preço era alto, mas o verdadeiro obstáculo eram os pontos de reputação. Quando os jogadores conseguissem 500 pontos, já teriam as moedas necessárias, que valeriam muito menos. Agora, como presidente interino da Estrela Cadente, ele basicamente obtivera as lojas mais valiosas de 8 cidades. Ninguém entendia melhor as implicações disso do que ele. Pouco depois, sob a orientação de Ana, Shifeng saiu para inspecionar a empresa. Na verdade, ele já conhecia bem o lugar. NPCs só vendiam itens comuns, raramente algo de nível bronze. Mas se um jogador administrasse a loja, seria diferente. Além disso, ele era o forjador-chefe oficial do Reino Estrela-Lua. Enquanto Ana o guiava, alguns jogadores que compravam suprimentos ficaram pasmos ao vê-los. Aquela NPC é linda. Quem é aquele jogador? Ele conseguiu até uma NPC. Preciso que ele me ensine. A cena chamou a atenção imediatamente. Não só pela beleza de Ana, mas por um jogador se relacionar com uma NPC. Isso era mais impressionante do que conquistar uma jogadora. A notícia se espalhou como um furacão nos fóruns, especialmente o vídeo de Shifeng e Ana passeando. Felizmente, Shifeng não usava sua aparência real, mas a identidade de Chama Negra. Isso deve ser suficiente, ele sorriu ao ver os espectadores. O passeio com Ana tinha o objetivo de atrair atenção. Ele então disse a ela: decidi mudar o modelo de negócios da Estrela Cadente. Tudo bem? Os olhos de Ana se arregalaram. Ele acabou de assumir o cargo e já toma uma decisão tão ousada? Será que é realmente um prodígio dos negócios? Mas Shifeng era seu chefe, e Henry ordenara que ela o obedecesse. Então, ela sentiu. Se deseja mudar o modelo, o que precisa que eu faça? É simples. Quero contratar aventureiros para fabricar itens e vendê-los. Reforme nossas 8 lojas, os primeiros e segundos andares serão para vendas, e do quarto ao sexto, para produção. Além disso, espalhe que estamos contratando jogadores de estilo de vida. Sejam NPC ou aventureiros, se atenderem aos padrões, pagaremos 30% a mais que o mercado. Ana ficou chocada. Isso não era uma mudança no modelo de negócios, era uma mudança de ramo. Assim que Shifeng deu suas ordens, Ana começou os preparativos necessários. Comparada a uma NPC comum, ela era inteligente demais. Em pouco tempo, já havia cumprido suas solicitações. Enquanto ele planejava como usar a Estrela Cadente para ganhar 30.000 moedas, a empresa iniciou sua reforma. Conforme pedido, os primeiros e segundos andares foram equipados com balcões de vendas. O primeiro venderia itens comuns, e o segundo, itens preciosos. Do quarto ao sexto andar, seriam oficinas para jogadores de estilo de vida. O quarto andar teria salas de forja, o quinto, salas de preparo de poções, e o sexto, oficinas para outras classes e um armazém para NPC e jogadores. A reforma chamou a atenção de muitos jogadores. Devido ao vídeo de Shifeng e Ana, muitos foram até a empresa por curiosidade. Ao chegarem, viram que estava em reforma, aumentando ainda mais o mistério. Excelência e Feng, suas solicitações foram concluídas. Há mais alguma ordem? Ana perguntou com um sorriso tranquilo. Bom. Quantas pessoas você recrutou? Nas 8 cidades, recrutamos 245 preparadores de poções, 209 básicos, 29 intermediários e 7 avançados. Também 228 forjadores, 188 básicos, 31 intermediários e 9 avançados. Ana colocou uma lista na mesa. Isso é bastante, Shifeng ficou satisfeito. Se os gerentes de uma guilda de primeira linha vissem esses números, ficariam chocados. Eram preparadores e forjadores de verdade, não aprendizes. Com essa força, uma guilda de terceira linha poderia se tornar uma super guilda. Essa era a vantagem da Estrela Cadente. Uma loja de jogadores não conseguiria recrutar tantos NPC de alto nível. No máximo, aprendizes. Esses NPC eram muito mais capazes que aprendizes jogadores, embora menos eficientes e com potencial de crescimento limitado. Excelência, acho inadequado oferecer salários tão altos. Contratando tantos, também precisaremos de muitos materiais. Teremos grandes prejuízos. Se continuarmos assim, a empresa falirá em 10 dias, Ana expressou preocupação. Para contratar todos, a empresa ofereceu 30% acima do mercado e arcaria com as falhas dos artesãos. Isso era loucura. Além disso, poções e equipamentos não davam muito lucro. As vendas eram medianas. Só os mestres ganhavam bem.
Recrutar tantos agora só traria prejuízo. Ana não entendia por que Xifeng os contratara. Não seria melhor comprar os produtos prontos? Assim, evitariam perdas. Mas ela não sabia o quão importantes esses NPC eram para os jogadores atuais. Não se preocupe. Peça aos preparadores básicos que façam poções de cura básicas e poções de regeneração de mana básicas. Os intermediários e avançados, que façam as versões intermediárias. Quanto aos forjadores, todos devem produzir pedras de afiar. Xifeng sorriu. Havia muitos NPC preparadores e forjadores no jogo, mas só jogadores com lojas próprias podiam contratá-los. Caso contrário, mesmo com materiais, os NPC se recusariam a trabalhar. A desvantagem era que os NPC eram lentos, com um número fixo de itens por dia. A vantagem era sua alta taxa de sucesso, desperdiçando menos materiais que os jogadores. Nos estágios avançados do jogo, com a abundância de itens feitos por jogadores, esses NPC perderiam utilidade. Mas, agora, eram extremamente valiosos para Xifeng. As poções de cura intermediárias e poções de regeneração de mana intermediárias eram especialmente úteis, podendo salvar vidas em momentos cruciais. Embora fossem comuns e suas receitas estivessem disponíveis na Associação de Preparação de Poções, os jogadores atuais não conseguiam produzi-las. Essas poções só podiam ser compradas de NPC ocultos, em quantidades limitadas. A maioria dos jogadores não tinha acesso a elas. Se os NPC as fabricassem, teriam mais de 70% de sucesso. Os materiais custariam 30 a 40 cobres, e cada poção vendida por 5 a 6 pratas. Mesmo descontando os salários, o lucro seria de 4 a 5 pratas por unidade. Por que não fazer isso? Os jogadores precisavam desses itens agora. Se a estrela cadente os vendesse, faturaria alto. Quanto às pedras de afiar, era um item que todos os jogadores precisavam. Atualmente, uma pilha de pedras duras custava 13 pratas, e uma de pedras de afiar, 40. Comparando a taxa de sucesso de aprendizes e forjadores oficiais, como os primeiros poderiam competir? O único problema eram os materiais. Como a empresa antes só comprava produtos prontos, não tinha estoque próprio. Agora, precisava fornecer os materiais. Embora pudesse comprar materiais comuns a preços baixos, Xifeng precisava reunir os específicos para as poções intermediárias e pedras de afiar. Mas ele não estava preocupado. As ervas para as poções intermediárias não eram caras. Afinal, eram inúteis para os jogadores no momento. Os preparadores atuais ainda eram aprendizes. Fabricar poções básicas já era impressionante. Por que desperdiçariam materiais em poções sem retorno? Assim, as ervas necessárias eram baratas. Quanto às pedras duras, Xifeng não se preocupava. Tinha um enorme estoque em seu armazém, suficiente para os forjadores por um bom tempo. Além disso, podia continuar comprando de rosa d'água. Não faltariam pedras duras. Venderia esses itens em 8 cidades. Com todas essas vantagens, seria difícil não lucrar. Além disso, Xifeng revelou seu trunfo. Pedras de afiar avançadas. Elas eram muito melhores que as normais. Não só recuperavam o dobro da durabilidade de uma arma, como também aumentavam seu dano. Ele planejava vender cada uma por 7 pratas, ou uma pilha por 1 ouro e 40 pratas. Se as colocasse no segundo andar, os jogadores brigariam por elas, especialmente as guildas grandes. Muitas vezes, 1% a mais de dano decidia o sucesso ou fracasso contra um chefe. A pedra de afiar avançada aumentava o dano em 3%. Como as guildas, empenhadas em saquear masmorras, deixariam passar essa oportunidade? Correriam para comprá-las. Antes, Xifeng guardara todas para uso próprio. Depois, deu algumas aos colegas, restando cerca de 800. Com essa quantidade, a estrela cadente duraria um bom tempo. Mas seus planos não paravam aí. Agora que tinha um mercado tão grande à disposição, deveria aproveitá-lo ao máximo, pois não teria outra chance assim no futuro. Então, ele planejou usar a estrela cadente para ajudar a estabelecer sua própria loja mais tarde. Depois, Xifeng deixou o trabalho subsequente para Ana e partiu sozinho. Fim dos capítulos do 220 ao 222. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!